E aí galera, tudo certo com vocês? Diego por aqui, então para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Cori. O ciclo de Cori é fundamental para a nossa musculatura esquelética principalmente e ele ocorre sobretudo quando a gente realiza exercícios de alta intensidade ou exercícios extremamente vigorosos, onde ao longo do tempo a disponibilidade de oxigênio diminui na célula muscular e ela acaba realizando, a fermentação lática. E aí, lembra lá que eu falei no vídeo anterior que o piruvato é convertido em lactato, e esse lactato ele pode ser reconvertido em piruvato. E é sobre essa reconversão do lactato em piruvato que nós vamos falar hoje. Então fica comigo até o final aí pra gente poder conversar e aprender junto. E não te esquece de curtir, comentar aqui embaixo, te inscrever no canal, compartilhar com alguém e ativar o sininho para receber as notificações. E me seguir lá nas redes sociais também, que vai estar aqui embaixo, tá? @inside_biology para mais conteúdos como esse, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, galera, então o ciclo de Cori, eu dei uma introduzida agora rapidinho, mas ele é um ciclo importantíssimo para as nossas células musculares. E ele possibilita a reconversão de piruvato ele possibilita a reconversão de lactato em piruvato. E esse piruvato, ele pode agora passar pela gliconeogênese e formar glicose novamente, que pode ser ou armazenada na forma de glicogênio hepático, ou no fígado, ou ele pode ser armazenado na forma de glicogênio muscular, ou essa glicose ela pode cair na corrente sanguínea caso os níveis glicêmicos estejam muito baixos. E aí, consequentemente, essa glicose pode ser reaproveitada para poder aumentar os níveis de glicose circulante. Ok? Então esse ciclo de Cori ele é muito importante para o nosso organismo porque a gente vai produzir energia pela via anaeróbica também. Lembra que a gente já comentou sobre isso? Só que o ciclo de Cori vai possibilitar essa reconversão e a reutilização de glicose especificamente. Então vamos lá. Primeira característica do ciclo de Cori, ela ocorre durante exercícios intensos, extremamente vigorosos. Normalmente quando a pessoa está fadigando já, que é quando ela está produzindo o lactato e acumulando esse lactato, e quando ocorre esse acúmulo do lactato é que ocorre a fadiga, ou um dos mecanismos pelos quais a fadiga ocorre é pelo acúmulo de lactato. E aí esse lactato ele acaba sendo produzido durante esses exercícios intensos. E aí, infelizmente, a pessoa tem aquela dor, aquela fadiga intensa, e ela tem que dar uma descansar, tem que repor energia, tem que se realimentar e descansar. E o ciclo de Cori faz parte da via anaeróbica, da respiração celular anaeróbica. Por quê, Diego? Porque ele só ocorre quando a disponibilidade de oxigênio é baixa, então o piruvato vai lá e é convertido em lactato pela lactato desidrogenase, e agora esse lactato ele vai cair na corrente sanguínea, vai lá para o fígado, onde vai ser reconvertido em piruvato, o piruvato em glicose, e a glicose pode ou virar glicogênio, ou pode ser armazenada na forma de glicogênio, ou a glicose pode cair na corrente sanguínea, como a gente já comentou. E o ciclo de Cori vai possibilitar a regeneração da glicose a partir do lactato, que vai ser reconvertido em piruvato e piruvato em glicose. E essa glicose pode ser reutilizada como fonte de energia ou pode ser armazenada também, beleza? O piruvato, nesse processo todo, lembrando lá do início, o piruvato ele é convertido em lactato pela lactato desidrogenase, num processo conhecido como fermentação lática. E ele ocorre exclusivamente nas nossas células musculares esqueléticas. Além disso, esse lactato ele vai ser conduzido para o fígado, então ele sai da célula muscular, cai na corrente sanguínea e do sangue ele vai ser conduzido para o fígado, onde ele vai ser convertido em piruvato também, ou reconvertido a piruvato. E tanto a conversão de piruvato em lactato, como a reconversão de lactato em piruvato, ocorrem pela ação da enzima chamada lactato desidrogenase, tá? Que é a famosa LDH. E por fim, nós temos que o lactato foi reconvertido em piruvato lá no fígado. E o piruvato agora ele pode ser utilizado como um substrato para gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É a formação de glicose a partir de algum substrato orgânico. Nesse caso aqui o piruvato.
A glicose pode ser formada também a partir de outros substratos orgânicos, tá? Como lipídios e proteínas também, que a gente vai falar em outras aulas posteriores. Mas, a priori, nós temos que lembrar que o piruvato agora no fígado ele pode ser usado como substrato para a gliconeogênese, que é a formação de glicose, ok? Lá no fígado. Eu vou apagar esse quadro para a gente explicar certinho como que ocorre o caminho todo, desde a célula muscular até o fígado e do fígado de volta para a célula muscular, fechando o ciclo de Core. Então fique comigo aí. E para o ciclo de Core, a gente tem que lembrar de 3 órgãos específicos. Primeiro, o músculo estriado esquelético. Segundo, a corrente sanguínea, né, os nossos vasos sanguíneos, ou o sangue propriamente dito. E o fígado, que são os 3 locais ou 3 lugares chaves para que o ciclo de Core aconteça de forma adequada. Então vamos por partes. Primeiramente, lá no músculo estriado esquelético, a gente tem a glicose, certo? Um carboidrato, um monossacarídeo e tudo mais. Ela vai sofrer a fermentação lática, que é o processo de conversão da glicose em piruvato, do piruvato em lactato, pela lactato desidrogenase, e isso ocorre em condições quando as células musculares estão em contração ou em atividade vigorosa, em contração muscular vigorosa, em exercícios intensos. Por quê? Porque existe uma baixa disponibilidade de oxigênio ou de quantidade ou concentração de oxigênio naquele momento, e, consequentemente, as nossas células musculares começam a produzir glicose a partir apenas da via glicolítica. Então, não vai ocorrer ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Nesse caso, as nossas células musculares vão produzir lactato, certo? E vão executar a fermentação lática nesse caso. A partir daí, o lactato, agora, no músculo, ele precisa entrar na corrente sanguínea para chegar lá no fígado. Então ele vai ser conduzido para o sangue, e o sangue vai conduzir esse lactato lá para o fígado, para as nossas células hepáticas, onde acontecerá a conversão desse lactato em, novamente, glicose. Mas antes, né, de formar glicose, o lactato ele é reconvertido em, lembra aí, em o quê? Piruvato. E esse processo, essa reação ocorre pela ação da enzima lactato desidrogenase ou LDH, certo? E assim nós temos a formação de lactato sendo reconvertido em piruvato, e o piruvato agora acaba sendo um substrato para a formação de glicose, ou também processo chamado de gliconeogênese, ok? E aí, a glicose agora do fígado, ela pode ir para a corrente sanguínea se os níveis de glicose, os níveis glicêmicos estiverem abaixo do normal ou níveis muito baixos, e essa glicose agora ela vai ser utilizada para elevar ou para aumentar os níveis glicêmicos e normalizar a parada. Só que a glicose pode ter outro caminho também, a partir do sangue. Ela pode voltar para o músculo, certo? E lá no músculo ela pode sofrer novamente o mesmo processo, ou lá no músculo mesmo a glicose pode ser convertida em glicogênio, ou glicogênio muscular, que é a forma de armazenamento energético que as células musculares possuem. Então as células musculares e também as células hepáticas, elas pegam unidades de glicose ou milhares de glicose, de moléculas de glicose, e convertem essa glicose, unem essas moléculas em uma unidade maior, em um polissacarídeo chamado de glicogênio. Esse processo de formação do glicogênio a partir de glicose ocorre tanto no fígado, pelas células hepáticas, quanto lá na nossa musculatura, pelas células musculares, ok? E aí a glicose lá no músculo, ela pode, né, ou voltar para a fermentação lática, se houver quantidade insuficiente de oxigênio, ou ele pode ser convertido em glicogênio. Só que o inverso também acontece nas células musculares. Por exemplo,
Quando a gente precisa de energia, a gente está se movimentando, estamos fazendo uma corrida, uma musculação, jogando bola, vôlei, qualquer prática esportiva, as nossas células musculares precisam de quê? ATP, energia. E de onde vem essa energia principalmente no músculo? Da glicose. Só que a glicose no músculo, ela não está livre ou ali sozinha. Ela sempre está ligada com outras moléculas de glicose para formar o glicogênio muscular. Quando o músculo precisa de energia, tem várias sinalizações dentro das células, de moléculas, que vão estimular a quebra de glicogênio ou a glicogenólise para a liberação de glicose, e aí a glicose agora pode ser usada no músculo para produzir energia, para contração muscular e tudo mais, ok? E no fígado isso também pode acontecer. Olha só, a glicose que foi formada, né, a partir de lactato, ela pode também ser armazenada na forma de glicogênio hepático, nesse caso, e o glicogênio hepático também pode ser quebrado, né, e pode liberar unidades de glicose para a corrente sanguínea principalmente. Quando que é necessário que esse glicogênio seja quebrado, Diego? O glicogênio hepático especificamente. Quando os níveis de glicose ou de açúcar no nosso sangue estão baixos, né? Pessoas com níveis baixos de glicose ou níveis glicêmicos abaixo do normal acabam realizando esse processo da quebra do glicogênio hepático para a liberação de glicose para a corrente sanguínea, para normalizar a situação. Tá? Esse processo acontece constantemente também no nosso organismo, mas sobretudo em momentos em que os níveis glicêmicos abaixam, ok? Então, a glicose também pode ser armazenada na forma de glicogênio hepático, e o glicogênio hepático pode ser quebrado também e para a liberação de glicose que pode cair na corrente sanguínea, ou se o músculo precisar e os estoques de glicogênio musculares forem insuficientes, o glicogênio hepático também ajuda na liberação de glicose, que vai ser utilizada depois pela célula muscular ou pelas células musculares. Então esse é o ciclo de Cori. Percebam que fechou exatamente um ciclo, né? Não tem nenhuma abertura, nem nada. Então esse aqui é o ciclo de Cori. E ele ocorre justamente nesse sentido. A glicose muscular sofre fermentação lática quando há disponibilidade insuficiente de oxigênio, formando lactato. O lactato cai na corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai lá para o fígado, do fígado o lactato é reconvertido em piruvato e depois glicose, e a glicose pode ou cair na corrente sanguínea de novo e ir lá para o músculo, ou cair na corrente sanguínea para normalizar os níveis glicêmicos, ou a glicose no fígado pode ser convertida em glicogênio para ser armazenada, ok? E também lá no tecido muscular nós temos o armazenamento de glicose na forma de glicogênio muscular, que também é importante. Certo, gente? Então esse aqui é o ciclo de Cori, e esse conhecimento aqui é importante para as tuas provas aí na faculdade, principalmente dentro da bioquímica, e também para provas de Enem, de vestibulares, que eu já vi algumas questões caírem sobre o ciclo de Cori. Isso é o que você precisa saber. Todo o ciclo, especificamente como que ele acontece, não precisa decorar enzimas, muitas coisas, mas tu tem que saber pelo menos o básico. O caminho da glicose, lactato, glicose, músculo, né? Lactato do músculo vai para o fígado, e a glicose do fígado pode cair na corrente sanguínea e vai lá para o músculo também. Esse é o ciclo. Então é necessário tu entender esses processos, essas características do ciclo de Cori para fazer uma boa prova, um bom Enem, um bom vestibular. E essa foi a aula de hoje. Então, galera, obrigado pela atenção de vocês até o momento, e não te esquece, te inscreve no canal, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações aí, e que a gente possa se ver na próxima aula, tá? E valeu, até o próximo vídeo.